Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar dos trabalhadores e os sindicatos. Os trabalhadores estão sendo protegidos pelos sindicatos? Mudou a configuração do mundo do trabalho? O sindicato está fazendo o seu papel? O que a gente pode esperar deles? Como é a relação do sindicato com o governo? Quer dizer, tem uma série de questões aí que estão abertas, que estão sendo exploradas e que vão determinar o grau de aceitação dos direitos do trabalho e de como eles vão ser respeitados ou não. Para tratar desse tema, nós convidamos um especialista nessa área, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar para vocês alguém que já esteve conosco aqui antes, que é um prazer tê-lo de novo, o Clemente Gans Lúcio. O Clemente é sociólogo. Ele, durante mais de 15 anos, foi diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, um organismo financiado, defendido pelos sindicatos para poder facilitar, apoiar as negociações e a prática sindical. O Clemente também é professor da Escola DIESE de Ciências do Trabalho, foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, é membro do Conselho de Administração do Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI e hoje ele é consultor de sindicatos e centrais sindicais. Muito bem-vindo, Clemente, é um prazer tê-lo aqui de novo. Vamos começar a nossa conversa? Ou você quer fazer alguma observação em relação à minha apresentação? Às vezes eu falho em alguma coisa. Não, primeiro é um prazer estar com você, Silvio, com aqueles que nos acompanham aqui no programa do Le Monde. É uma alegria estar mais uma vez aí conversando, trocando ideias. Na apresentação é isso mesmo, só dizer que eu voltei para o Conselhão, o governo do presidente Lula Alckmin recolocou o Conselhão, né, o famoso Conselhão. Eu voltei para o Conselhão, fui convidado novamente a integrar o Conselhão, agora também estou no Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil e atuando aí em algumas ações conjuntas com outras organizações não governamentais. Mas é isso mesmo, estamos aí junto para, fundamentalmente, pensando o sindicalismo e as tarefas dos sindicatos aí nas mudanças no mundo do trabalho. Bom, obrigado pela retificação, complementação. Vou começar com uma questão complexa, Clemente. Quer dizer, esse mundo do trabalho, ou seja, o conjunto dos trabalhadores, vem mudando muito nas últimas décadas, né? Desde aquelas marchas em São Bernardo, na luta pela democracia, onde as fábricas eram enormes, o número de trabalhadores era muito grande, né? Houve um processo de desindustrialização, diminuiu a categoria do trabalhador em fábrica, né? E foram crescendo setores como de serviços, e um exército de entregadores sem proteção social, sem direitos, superexplorados por essas plataformas que organizam essa entrega de serviços e tudo mais. Quer dizer, o que é hoje que a gente pode chamar de classe trabalhadora? Olha, Silvio, essa é uma questão fundamental, porque, inclusive, o desafio do movimento sindical é responder a essas mudanças, aquilo que está acontecendo no mundo do trabalho. E as mudanças que estão acontecendo derivam fundamentalmente de novas estratégias empresariais, de organização das empresas e do sistema produtivo, a integração dessas empresas mundo afora, reorganização do ponto de vista da logística, de onde elas se localizam para uma produção mundializada, uma grande dependência do leste asiático, ou seja, dos países da China e todos aqueles países que ali formam hoje uma grande base do sistema produtivo industrial. Vivemos, inclusive, isso na crise da pandemia, quando a dependência
de insumos vindos dessa base industrial mundo afora criou uma série de dificuldades, né? Nós mesmos tínhamos dificuldade de produzir máscaras, seringas para fazer aplicação de vacinas, e o mundo afora também se observou esse fenômeno, ou seja, um deslocamento muito forte da base industrial do planeta para o leste asiático, uma reorganização dos sistemas produtivos no mundo, nos países envolvidos e no Brasil. Esse fenômeno foi combinado também com uma crise do ponto de vista da relação entre o desenvolvimento industrial e o papel do Estado, fortemente, gravemente atacado pela Operação Lava Jato, que destruiu uma base industrial importante, que era o setor de construção no Brasil. O Brasil detinha uma tecnologia no setor da construção, especialmente construção pesada, de ponta no mundo, e a Operação Lava Jato atacou severamente essas empresas, destruindo boa parte da sua capacidade produtiva. Nós estimamos em mais de 1,5 milhão de empregos diretamente afetados pela desmobilização dessas empresas, mas o setor industrial como um todo vem há quase 30 anos sofrendo severas dificuldades para concorrer internacionalmente. Isso tem afetado gravemente a base industrial brasileira, que tem um impacto sobre os empregos, que no geral são os melhores empregos, e uma expansão do setor de serviços. Essas mudanças que ocorrem nessas 3 últimas décadas, especialmente na última década, é acelerado pelas inovações tecnológicas, que não mais só atingem o setor industrial, mas são tecnologias que se perfilam em todos os setores econômicos, especialmente no setor de serviços, com a tecnologia de comunicação, as plataformas, e hoje a inteligência chamada artificial, que não tem nada de inteligente, muito menos de artificial, mas é uma tecnologia com um profundo impacto em toda a economia, com profundo impacto sobre os empregos, sobre a quantidade de empregos e a qualidade dos empregos, mas essas tecnologias, especialmente a de comunicação e as plataformas, alteram as atividades produtivas no setor de serviços. Portanto, nós há muitos anos comemos pizza e muitas vezes compramos pizzas para serem entregues em casa. Entretanto, hoje a produção da pizza e a entrega da pizza em casa sofreu mudanças importantes e novas atividades econômicas estão se interpondo entre quem compra a pizza e quem produz a pizza, e essa interposição nessa relação de consumo e de produção econômica vem alterando os postos de trabalho, as atividades produtivas e assim por diante. Portanto, há mudanças profundas. Diga. Então, quer dizer, eu estou entendendo que essas mudanças são internacionais, né? Mas elas afetam de uma maneira particular o Brasil, né? Quer dizer, nós antes tínhamos uma indústria pesada da construção, não temos mais. Nós temos o agronegócio crescendo cada vez mais no PIB brasileiro e tornando nossa economia mais voltada para a exportação de commodities, né? Como é que você vê o Brasil no mundo? Porque eu vi uns números que me assustaram. Em 2010, nós tínhamos muito mais poder aquisitivo e éramos mais importantes do que somos agora, como economia, né? O que aconteceu? Olha, tem uma parte importante dessa mudança é que a nossa participação no produto econômico agregado do planeta, ou seja, a nossa participação na produção econômica global vem se reduzindo, especialmente porque nós estamos perdendo competitividade na produção e na agregação de valor, ou seja, na industrialização. Quando nós exportamos minério de ferro bruto e somos um dos principais exportadores do planeta, e importamos um vergalhão para fazer uma estrada de ferro, nós estamos criando um emprego que transforma o minério de ferro em vergalhão para fazer um trilho, é uma tecnologia muito simples, para um outro país. Quando nós resolvemos comprar um produto da Shein,
né, porque nós fazemos um pedido e chega na nossa casa. Na verdade, nós estamos exportando os empregos industriais para a produção daquele determinada camiseta, calça, seja lá o que nós compramos de vestuário, qualquer outro produto. Ou seja, toda vez que nós perdemos competitividade e estamos importando os produtos industrializados, nós estamos transferindo a nossa base industrial para esses países, perdendo os empregos aqui e virando, como você disse, exportador primário de produtos primários, não agregando valor sobre esses produtos. Se nós exportamos laranja, mas não exportamos suco de laranja industrializado, quem industrializa o suco de laranja acaba agregando o valor, né? A Fiesp tem um estudo que mostra que o café que nós exportamos no Porto de Santos, para cada $100 que nós exportamos, esses mesmos $100 que nós exportamos voltam como produto importado pelo Brasil à base de $2.700, ou seja, 27 vezes o valor com o qual nós exportamos o nosso produto. Essa agregação de valor, de pegar um produto 100 e transformar em 2.700, é o que nós estamos deixando de fazer na nossa economia. Boa parte. Se nós deixamos de fazer e vamos pagar o salário com 100 e não em 2.700, nós vamos ter os piores salários, os piores empregos, os melhores salários e os melhores empregos em outra economia. Se isso está disseminado em toda a estrutura produtiva, e o está, por isso, no governo, inclusive Lula, essa agenda da neoindustrialização é uma agenda fundamental, por qualquer possibilidade de uma transformação estrutural do ponto de vista econômico e social e também ambiental, passa necessariamente por nós termos uma capacidade de agregar valor, portanto, de transformar os nossos produtos do ponto de vista industrial, e é isso que vai gerar bons empregos, bons salários, inclusive pressionando para o setor, mais vamos chamar da base da cadeia produtiva, no setor, por exemplo, agropecuário, a também fazer ofertas salariais melhores, na medida em que a indústria oferece postos de trabalho e salários melhores e, portanto, faz com que aqueles trabalhadores que estão no campo também tenham a possibilidade de ter uma oferta salarial melhor. Essa engenharia do sistema produtivo precisa ser reorganizada. O Brasil deixou de fazê-lo em boa parte nesses últimos 30 anos, principalmente no governo Lula 1 e 2, isso foi em parte retomado, mas foi novamente interrompido no governo Temer e no governo Bolsonaro, e nós temos que retomar é uma tarefa, uma década no mínimo, para nós retomarmos uma base para que isso tenha uma perspectiva aí de 2 ou 3 décadas, onde o país aí se reconecte com aquilo que o planeta, os países envolvidos têm como desenvolvimento tecnológico. Nesse momento, inclusive os países centrais, na Europa, nos Estados Unidos, reinvestindo bilhões ou trilhões de dólares ou euros na reindustrialização dos seus países. Portanto, o Brasil precisa entrar nessa mesma toada e se reconectar com os países da Europa, Estados Unidos principalmente, e recolocar a nossa base industrial integrada a essas economias com aquilo que nós temos de capacidade produtiva, que é própria do país e que deve ser os nossos vetores de integração à economia mundial. É isso que vai gerar bons empregos e aí a nossa disputa por condições de trabalho e de salário. Deixa eu entrar aí. Quer dizer, eu entendi, pelo que você falou, que se não tiver um Estado que tenha uma política, no caso de neoindustrialização, como está sendo apontado agora, né, a lógica do mercado fica na mão das grandes corporações, que não têm nenhuma preocupação com o social e aprofundam mesmo a desigualdade e a exploração. Né? Então, fico satisfeito de entender, nesse momento, nós temos uma política de neoindustrialização que vai gerar essas oportunidades. Mas eu fico com dúvidas se o crescimento garante a equidade, porque eu não vejo uma associação direta entre um PIB maior e salários melhores. Né? Então, a minha pergunta é, o sindicato continua tendo esse papel de proteção do trabalhador?
continua sendo um sindicato de lutas? Olha, Silvio, essa questão é fundamental. Primeiro, o pressuposto que você está colocando eu considero corretíssimo. O crescimento econômico não necessariamente garante uma transformação estrutural do ponto de vista social, no caso brasileiro, a superação da pobreza e miséria, a superação das desigualdades e o estabelecimento de um padrão de vida que seja um bom padrão de vida para toda a sociedade, uma nova qualidade da vida urbana, né? Mais de 85% da população morando em cidades, portanto, há todo um aspecto em termos de infraestrutura, ou seja, há um conjunto de mudanças que precisam ser feitos. Parte deles é resultado da disputa direta entre o produto econômico que uma empresa faz e a sua distribuição entre lucros e salários, ou seja, o produto que uma empresa realiza é resultado daquele arranjo produtivo que inclui tecnologia, estratégia de negócio e trabalho, né? E tudo é trabalho, mas é esse arranjo que faz uma produção. O que os sindicatos fazem? É disputar o resultado desse produto entre salários, lucros, impostos, porque também as regras fiscais colocam que parte desse produto se transforma em impostos. Brigar para que os impostos gerem boas políticas públicas é uma parte da luta, mas a luta sindical principal continua sendo disputar melhores salários, melhores condições de trabalho, melhor participação no resultado do agregado econômico que uma determinada empresa realiza. O sindicato Isso é um tem instrumento. acontecido, de fato? Os resultados são positivos? Tem negociações coletivas que apontam ganhos para os trabalhadores? Tem. O Brasil tem um dos bons sistemas, vamos chamar, um bom sistema sindical e um bom sistema de negociação coletiva. Olhando pelo retrovisor, se você olhar para trás e olhar qual é a trajetória do sindicalismo brasileiro, especialmente depois da redemocratização, final dos anos 70, meados dos anos 70 para cá, você vai observar que há uma grande participação do movimento sindical, vamos chamar, nessa disputa distributiva por meio de acordos e convenções coletivas. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente registrados no Ministério do Trabalho cerca de 50 mil acordos e convenções coletivas. Diria que aproximadamente, talvez 80%, 90% da força de trabalho assalariada, servidores públicos estatutários e trabalhadores com carteira de trabalho assinada, estão protegidas por um acordo, uma convenção coletiva. Então, há uma boa proteção nesse aspecto, né? Qual é o problema? É que com as mudanças no mundo do trabalho, que são profundas e radicais, e vamos chamar com um certo envelhecimento do quadro diretivo do movimento sindical no Brasil e no mundo, e um certo distanciamento dos jovens da vida sindical, mais do que já teve no passado, tem trazido dificuldades para o movimento sindical se conectar com essas mudanças profundas. Então, um dos desafios é se reconectar com essas estratégias. A agenda neoliberal também atuou nos últimos 20 anos, Silvia, colocando mais restrições à contratação coletiva, ou seja, as empresas, especialmente as empresas que adquirem uma estratégia de negócio neoliberal, ou seja, o máximo retorno para o acionista, tem levado essas empresas a mudar sua estratégia de relações sindicais ou relações de trabalho ou relações industriais. Desvalorizado a negociação coletiva, especialmente a setorial, valorizado o acordo por empresa e muitas vezes valorizado o acordo individual, sem a mediação do sindicato. Há também uma campanha, o Brasil foi um protagonista importante de uma campanha continuada de desvalorização dos sindicatos. Não sei se você lembra, mas o presidente anterior, uma vez eleito, já no mês de novembro, após a eleição, deu uma declaração dizendo que ele considerava que todo sindicato era uma entidade criminosa e todo dirigente sindical era um bandido, que o governo dele ia acabar com essa história. Essa visão, que foi muito propagada, também tem um efeito importante sobre, vamos chamar,
a alma sindical, né? Então, você tem várias coisas, uma mudança no mundo do trabalho, um envelhecimento dos quadros diretivos. E por que o envelhecimento é um problema? Porque esses dirigentes sindicais, que são muito hábeis, conhecem do mundo do trabalho que está desaparecendo, mas conhecem pouco do mundo do trabalho que está chegando. Eu brinco com os bancários dizendo: vocês sabem fazer greve com agência bancária, mas como é que faz greve com 150 mil bancários de home office? Ninguém sabe como fazer uma greve com 150 mil, mas tem que descobrir. E quem vai saber? Quem está em home office vai ter que inventar uma greve em home office. Se esse trabalhador que está em home office não vier para a direção do sindicato, dificilmente o sindicato consegue inventar essa solução. Né? Então, Clemente, fala. Não, vamos entrar nesse tema que você me destacou, chamou a atenção para mim, que o jovem não está encantado com o sindicato. Né? O jovem que sofreu uma bateria de ideias, de propaganda, de que a vida dele vai se resolver com o empreendedorismo, né? Exato. Uma iniciativa pessoal. Ele não precisa do sindicato, ele tem que ser bom ele. Né? Quer dizer, como é que você vê esse distanciamento? Tem alguma razão de ser? Como é que recupera esse jovem para o sindicato? Bom, Silvio, primeiro um dado importante, os dados, por exemplo, a média dos países da OCDE, os 36 ou 38 países da OCDE, a taxa de sindicalização dos jovens é menor do que 7%. Né? 7 em cada 100 jovens estão sindicalizados. Né? É a menor taxa de sindicalização de uma série histórica longa. E nos países da OCDE também se observa esse mesmo fenômeno. Né? Muito associado, de um lado, à desindustrialização, ou seja, boa parte da fonte dinâmica do sindicalismo vem da base industrial, e a desindustrialização colabora com esse processo de enfraquecimento da presença do jovem. O individualismo exacerbado, aplicado, por exemplo, nessa ideia do empreendedorismo, ou deixa que eu resolvo sozinho, eu não preciso do coletivo, eu estou o tempo todo disputando uma vaga, e sou eu disputando no mercado, essas coisas todas têm um efeito importante. Tem um efeito importante toda a propaganda contrária aos sindicatos e à ação coletiva, a desvalorização da ação coletiva e da organização, tudo isso tem um impacto importante. Uma pesquisa feita na OCDE com os jovens mostra que, apesar de tudo isso, Silvia, a indicação da juventude é que, predominantemente, como entre os demais trabalhadores, a visão de que o sindicato é uma ferramenta importante está presente entre os jovens. Mas não necessariamente essa presença se reflete em uma adesão ao sindicato. E muitas vezes o jovem responde dizendo: o sindicato não conhece o meu problema, o sindicato não me vê, o sindicato não incorpora as minhas propostas. Eu vou te dar um exemplo concreto. Recentemente, em um debate com um conjunto de sindicatos e uma dirigente sindical do setor bancário, ela dizia, e eu falava disso, e ela disse: você está falando, me fez lembrar um aprendizado que eu tive. Eu entrei na direção do sindicato, e em um determinado banco, o banco proibia que os meninos trabalhassem barbados, de barba. Né? E os meninos queriam fazer uma campanha para que o banco mudasse e aceitasse que eles pudessem trabalhar de barba. E eu resisti a fazer essa campanha, porque eu achava que não era uma campanha de luta de classe, de luta, né? O menino e tal. Aí eu quero dizer que eu li um trabalho, um debate que eu fiz com vocês, falando que a gente tinha que pegar que qualquer ação coletiva é uma ação para desenvolver um trabalho organizativo, né? Eu brincava sobre uma outra história com trabalhar com de bermuda. Nós fizemos o trabalho, né? Fomos para lá, organizamos uma comissão para defender que os meninos pudessem trabalhar de barba. Bom, o resultado foi: fizeram acordo com o banco e os meninos começaram a trabalhar com barba. Eles disseram: hoje tem, acho que são 3 ou 5 desses rapazes que faziam parte dessa plataforma, estão hoje na direção do sindicato.
seja, qualquer luta, Silvio, qualquer luta leva as pessoas a se organizarem. Eles tiveram que organizar a pauta, organizar uma comissão de negociação, sentar com o patrão e negociar que eles queriam trabalhar de barba, explicar por que era, por que eles achavam que eles tinham que ter esse direito, ou seja, obriga a que nessa relação se posicione. Esse é o papel do sindicato, colocar um protagonismo para que os trabalhadores entrem nessa relação se posicionando. E vão dizer, nós queremos melhor salário, melhores condições, a empresa produziu tanto, esse produto pode ser distribuído de uma outra maneira, queremos uma PLR, uma participação nos lucros, queremos isso, queremos aquilo. Ou seja, aquilo que a gente quer está reportado com aquilo que foi o produto que a empresa realizou, ou que o setor realizou, né? Clemente, outro dia eu estava fazendo uma entrevista e houve um comentário de que a gente está usando formas clássicas, tradicionais de expressão, que hoje não têm mais a importância que tiveram antes. Por exemplo, né, fazer aquelas concentrações, ter em cima de um caminhão de som uma liderança gritando, falando alto, ter os balões, ter a marcha da passeata. Quer dizer, se você for ver as experiências inovadoras do Occupy, enfim, quer dizer, de algumas manifestações como a da Espanha também, nos arcos lá, da Grécia, né? Eles usaram métodos e técnicas diferentes, inovadoras. Como é que a gente pode combinar a atração do jovem ao sindicato e essas formas tradicionais clássicas que não lhes dizem respeito? Olha, Silvio, eu penso que isso, de um lado, a gente tem que desenvolver as ferramentas, desenvolver as abordagens, as formas, e estar atento às oportunidades. Por exemplo, agora na França, eles fizeram N jornadas, um grande processo de mobilização e de enfrentamento com o governo francês em relação às aposentadorias. Né? Uma mudança na aposentadoria que o governo francês queria, encaminhou, o Congresso não aprovou, por meio de decreto presidencial, eles impuseram à sociedade francesa, porque a regra lá permite que o governo faça um decreto impondo uma decisão à sociedade, e eles encaminharam todo um processo de mobilização com uma jornada por mês, uma grande jornada, que era um grande dia de enfrentamento, de mobilização de rua. A expressiva maioria dessa participação eram dos jovens, né? Dos jovens que normalmente não estão nessa luta. Né? Os jovens aparentemente não estariam preocupados com a aposentadoria, porque é uma coisa que vai se colocar no fim da vida, e, no geral, a juventude tem maior dificuldade de se comprometer de partida com a contribuição para o sistema previdenciário, estava na linha de frente. E esse processo de luta foi encampado, se veja, lá no caso da França, lá tem 3 centrais sindicais grandes, né? A central sindical mais à direita foi que encampou essa bandeira. E durante o processo de luta, ela se transformou na central sindical mais à esquerda. E virou a maior central. Ela era a terceira maior central e se transformou na maior central francesa. Então, um processo de luta que ninguém planejou, organizou, transformou uma mobilização que aparentemente era pequena em uma grande mobilização. Nem o governo francês esperava aquilo, né? E transformou a própria estrutura sindical. Bom, essa central sindical acabou de fazer um congresso recentemente e elegeu a primeira secretária, que é o cargo máximo da central, uma mulher. Pela primeira vez, uma mulher vai assumir o cargo máximo daquela central na França. Então, é um conjunto de, provavelmente, as chapas, as direções dos sindicatos vão receber o afluxo de muitos jovens que vão se participar. Portanto, foi um processo de mobilização de rua, provavelmente usando uma série de tecnologias de comunicação, né, WhatsApp, mensagem, trocas, né, card, bom, tem todas as tecnologias de comunicação, mas o processo de organização, e é interessante a pesquisa, no caso dos jovens da OCDE, mostrando que os jovens consideram muito importante
as atividades porque eles reconhecem que o papel do sindicato é a promoção da solidariedade, né? Portanto, o sindicato tomar iniciativas, e, por exemplo, com esses protestos na França, são protestos onde as pessoas, ao irem para a rua, se solidarizam coletivamente, né? Se constituem como uma identidade, dizendo, estamos lutando por uma mesma causa, né? Essa solidariedade de estar junto, lutando por uma mesma causa, é a essência do sindicalismo, né? Portanto, é sim verdade que a linguagem precisa mudar, porque tem que ser a linguagem que comunique com essa nova força de trabalho, com esse novo mundo. É o problema que a família vive, que o pai vive com o filho, que a mãe vive com o filho, o pai vive com a filha, ou seja, a dificuldade muitas vezes da comunicação se expressa em todos os ambientes. As empresas também estão tendo que reaprender a conversar com os jovens trabalhadores, porque elas não necessariamente conseguem coordenar o processo produtivo com aquela linguagem antiga, que é a linguagem com a qual nós aprendemos a conviver em sociedade, nós, né? Mas os nossos filhos e netos estão aprendendo a conviver em sociedade com uma outra linguagem, diferente, né? O sindicalismo vai ter que incorporar isso, não tem saída, né? Aí eu vejo uma relação entre o processo de educação e a entrada no mundo do trabalho, né? Quer dizer, se você tem uma formação técnica, profissional, é uma coisa, você entra tendo aprendido aquela especialização. Se você tem uma formação mais ampla, que inclui uma formação humanística, né, você tem uma outra visão de mundo, mas você está menos preparado para entrar no mundo do trabalho. Os sindicatos têm discutido a educação no Brasil. Eu queria lembrar, por exemplo, que o MST tem 2.000 escolas nos seus assentamentos, né? Eles estão preocupados em botar um conteúdo na formação que seja um conteúdo ligado com a vida e os problemas que eles têm. Como é que os sindicatos estão fazendo isso? Olha, Silvia, no Brasil, quer dizer, nós temos experiências de sindicatos que se dedicam à questão da educação, e não estou falando de sindicato de professores, não, falando de metalúrgico e assim por diante. O Brasil já teve uma participação muito mais incisiva do sindicalismo na questão da formação profissional, especialmente. Diria que hoje há um distanciamento. O tema da educação, especialmente da educação profissional, nunca foi uma prioridade do nosso sindicalismo. Por um lado, diferente, por exemplo, de vários países da Europa, no qual o investimento em formação profissional faz parte da agenda da contratação coletiva. Quando um sindicato fecha um acordo coletivo, uma convenção coletiva, o tema da formação profissional faz parte desse acordo nesses países, inclusive com atribuições aos sindicatos do ponto de vista de plano, carreira, de qualificação profissional. Isso não é um jeito com que no Brasil, essa questão é tratada. A agenda da formação profissional não está presente, no geral, na educação, na contratação coletiva. Tem até casos onde você tem liberação para fazer formação, coisas assim, mas não é uma agenda central. Essa é uma debilidade do nosso sistema. Nós estamos, inclusive agora, no país, revendo a legislação que altera a educação no ensino médio. E agora, então, isso tudo tem relação direta com, vamos chamar, o imediato. Agora, o fundamental, Silvio, é que as mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo do trabalho, quem está olhando para isso, está dizendo que será fundamental uma mudança também disruptiva no processo de educação, ou seja, na presença das crianças e dos jovens no espaço da escola. A tecnologia, a inteligência artificial vai alterar de maneira radical o que é o espaço da escola, o que é o espaço da interação, de ensino e aprendizagem, e, portanto, há uma nova concepção a ser desenvolvida. Quem está olhando para o mundo do trabalho está dizendo que cada vez mais as empresas estarão esperando trabalhadores que tenham capacidade de aprender continuadamente
num processo de mudança no sistema produtivo. Cada vez menos é menos importante ter alguém ultra preparado para uma determinada função, porque isso as pessoas vão aprender ao longo da vida várias vezes, e é muito mais importante ter pessoas preparadas para estarem, digamos, conectados com o sentido da mudança, cada um no seu setor, evidente, mas tendo uma formação holística mais geral, mais ampla. Tudo isso vai resultar em mudanças muito profundas na educação e também na própria formação do trabalhador e da trabalhadora, né? Uhum. Então, você sabe que tem dois temas que eu queria trazer para você. Tem filmes, por exemplo, dos anos 80, em que mostra uma fábrica de automóveis cheia de trabalhadores, né? Os metalúrgicos, tal, montando os carros. Hoje os filmes mostram os robôs montando os carros. E tem pouca gente na fábrica, né? A pergunta é, sobrou, tem gente demais? Tem gente que não vai ser empregável? Olha, esse é um debate, vamos chamar, prospectivo, que tem os ultra pessimistas e os ultra otimistas, né? Todo mundo olha para o futuro e tem gente que diz, não, vai ser extinto. Eu estava lendo, inclusive, ontem um estudo, dizendo, não, para cada 2 empregos que forem destruídos, serão criados 3. Então, uma visão otimista. E daí o outro diz, não, para cada 2 empregos que forem destruídos, vai ser criado um altamente precarizado. Então você tem os extremos, né? Dizendo, olha, ou é o mundo do inferno ou é o mundo do paraíso. Bom, isso é natural no momento em que você está com mudanças tão profundas acontecendo e ninguém sabe exatamente para onde que isso vai, né? O que todo mundo está dizendo é cada vez mais as transformações são mais extensas no sistema produtivo, ou seja, cada vez mais todas as atividades estão sendo transformadas, cada vez mais essas mudanças são mais profundas, portanto, não é só uma transformação superficial, mas também tem transformações nos postos de trabalho, na atividade e nas próprias profissões. Você não vai mais formar um advogado do mesmo jeito que formaram no passado. Por quê? Porque já tem sistema de inteligência artificial que faz melhor petição do que um advogado. Então, o advogado vai ter que aprender a trabalhar de uma outra forma, sabendo que tem uma inteligência artificial programada para produzir petição, né? Então, ele vai ter que interagir com esse tipo de tecnologia, né? Então, as mudanças elas são profundas, elas são extensas e a velocidade é cada vez maior. Portanto, você está o tempo todo processando. Por isso, nós, por exemplo, temos que pensar um sindicalismo com alta capacidade de incidência em tempo real. Diferente do passado, em que você pensava, não, eu vou ter uma estratégia de 10 anos para fazer uma determinada constituição de um arcabouço protetivo para uma relação que vai durar 100 anos. Não. Essa relação pode durar 1 mês, 1 ano, 2 anos, ela pode mudar durante esse ano. Ou seja, nós temos que ter uma capacidade de incidência em tempo real para disputar com as empresas as inovações, regular a implementação dessas inovações na empresa, proteger os empregos, portanto, onde o emprego for afetado, qual é a mudança que afeta, qual é a formação, se o posto de trabalho vai ser extinto, como é que essa pessoa é realocada, de que jeito que ela vai ser inserida de uma outra maneira nessa empresa ou em uma outra, ou seja, isso tem que passar a ser algo que o sindicato toca todo dia. Por isso que, inclusive, as centrais têm insistido em que nós precisamos modernizar o nosso sistema e dar aos sindicatos e à negociação essa capacidade de incidência em tempo real. Nós não podemos continuar com essa estratégia, olhando pelo retrovisor, aquilo que foi sucesso no passado. O nosso presidente é fruto, inclusive, desse sindicalismo no final dos anos 70, que vai para a rua, que vai para, né, no meio da ditadura, no fim da ditadura ali, enfrentar, inclusive o regime militar, dizendo, nós queremos negociar, mas o resultado daquela ação é um padrão de regulação de acordo e convenção coletiva para um determinado tipo de mundo do trabalho, né? Se o Lula fosse fazer hoje o acordo que ele fazia no final dos anos 70, esse acordo está dado ao fracasso. Por quê? Porque a dinâmica do mundo
não permite que aquele acordo resolva o problema que está presente. É também um Uhum. acordo, é também uma ação sindical, é também uma negociação coletiva, mas é com o objeto, né, com um assunto, com questões, com desafios, com problemas novos, com um trabalhador com outra cabeça, com um trabalhador. Eu tenho dito, por exemplo, a gente pensa sempre o sindicato por categoria, o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos bancários. Se você vai falar com muitas dessas diretorias, eles pensam a política dos bancários é para manter o trabalhador bancário, que começa como bancário e se aposenta como bancário. Né? Quem está olhando o mundo que está acontecendo está dizendo essas pessoas não serão mais bancários do resto da vida. Pelo contrário, ser bancário, metalúrgico, é tudo ocupações transitórias. Por quê? Porque as pessoas vão circular. Né? E pior, muitos deles, com a precarização do mundo do trabalho, talvez tenham mais de 2 ou 3 atividades laborais ao mesmo tempo. Então, o Silvio está trabalhando como metalúrgico, como servidor público e como bancário, né? Ou entregando pizza no final de semana. O que você é? Você é metalúrgico, bancário, servidor, entregador? O que você é? Então, o sindicato pensado por categoria, logo, logo, talvez já não faça muito mais sentido. Você vai ter que pensar o sindicato dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, que vai proteger o Clemente e o Silvio na atividade laboral que ele tiver o tempo todo. Né? Então, é uma outra estratégia de pensamento da organização sindical. Né? Isso existe em algum lugar do mundo? Esse movimento? Não, esse sindicato para todos os trabalhadores. Sim, por exemplo, os finlandeses agora, recentemente, estão mudando sua estratégia. A ideia da central sindical finlandesa é de que o trabalhador, ao aderir, a se filiar ao sindicato, ele vai estar afiliado ao sindicato, que é a central, que lá se organiza de uma outra maneira diferente do Brasil, dizendo você estará protegido aonde você estiver. Eles já estão trabalhando com essa ideia de que você, na verdade, protege o trabalhador e não a profissão do trabalhador. Está protegendo o trabalhador no que ele tiver. Se ele estiver ocupado, no que ele estiver ocupado. Se ele estiver desempregado, na situação de desempregado. Se for um empreendedor, se ele for um autônomo, aonde eu estiver. Nós estamos trabalhando com as centrais sindicais aqui no Brasil com a mesma perspectiva, ou seja, o desafio para as centrais sindicais hoje, para a CUT, para a Força, para a UGT, para a CTB, para a Nova Central, para a CSB, que são as grandes centrais, é como que essas centrais constituem um sistema sindical que protege 110 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Então, quando as centrais agora estão priorizando, por exemplo, agora, hoje e amanhã, tem em Brasília mais uma rodada de negociação do trabalho mediado por aplicativo e plataformas. Né? Então, priorizando moto e carro, essas duas tecnologias impactando essas duas atividades econômicas. Ao fazer isso, as centrais estão priorizando um tipo de negociação e um público, né, uma força de trabalho que, no geral, está fora da base de proteção do sindicalismo clássico. Sim. Portanto, aproveitando aí, o esforço... Os sindicatos rurais estão juntos com isso? Estão. Nós estamos pensando um sistema, uma reorganização do sistema na cidade e no campo, os trabalhadores rurais, também para os servidores públicos. Por exemplo, para os servidores públicos, nós estamos trabalhando a ideia de que nós precisamos regular na lei o direito dos servidores terem possibilidade de fazer negociação coletiva com o Estado, com o empregador, com o prefeito, com o governador ou com o governo federal. É evidente que uma negociação no setor público é diferente do setor privado. Você não tem um produto econômico resultando no lucro e na distribuição desse produto. É uma outra negociação. Uma negociação no setor público resulta em uma legislação que tem que ser aprovada no executivo municipal, ou do Estado, ou da União, mas também é uma negociação, ou seja, como que as condições de trabalho desses servidores são reguladas por meio da ação do sindicato. Para os trabalhadores rurais, você tem os assalariados, mas você também tem os trabalhadores da agricultura familiar. O sindicalismo na agricultura familiar é diferente do sindicalismo dos assalariados. Né?
Os agricultura familiar discute política agrícola, crédito, escoamento da produção e assim por diante. Então, outras questões que mobilizam o trabalhador da agricultura familiar, né? Clemente, vamos pegar essa ideia de um novo sindicato, né, que é muito interessante. É um sindicato de proteção dos trabalhadores onde eles estejam, né? Essa estrutura sindical atual vai ter que acabar para dar Na lugar a um verdade, sindicato. o que nós estamos pensando é ter um conjunto de algumas regras de mudança do atual sistema que dê ao atual sistema instrumentos para ir processando essas mudanças, na medida em que efetivamente novas práticas vão se estabelecendo. Nós estamos pensando que nós temos que dar muita força à negociação coletiva e, portanto, dizer para os sindicatos: vocês têm que resolver esses problemas. Na medida em que você dá o empoderamento para a negociação e diz é o sindicato, porque o nosso sistema diz é o sindicato que pode fazer uma contratação coletiva e um contrato coletivo tem validade de lei, portanto, ele pode ser executado, inclusive, diante da justiça. Esse sindicato vai ter que olhar para os problemas reais e vai ter que imaginar formas de organização desse mundo real. A nossa visão é que, ao se colocar diante desses problemas, você precisa ter no sistema sindical instrumentos que ajudem o sindicato a ir se reorganizando para fazer frente a esse mundo. E esse esforço de fazer frente ao mundo, na minha visão, olhando 10, 20 anos para frente, vai levar essas organizações a se reestruturarem. Então, não é acabar isso, mas, na verdade, é uma mudança. Como se não dizer a empresa acaba, as empresas estão se transformando. Os sindicatos também vão se transformar a partir dos fundamentos que continuam sendo da solidariedade, da disputa distributiva, do papel de proteção coletivo, de ser um escudo das práticas, muitas vezes, antissindicais que as empresas fazem, ou de coerção, coação do trabalhador, ou seja, esses papéis continuam presentes para o movimento sindical, mas em um novo mundo. Não dá para pensar uma estratégia sindical de ir para a porta de fábrica com um caminhão, 10 mil trabalhadores entrando e saindo no mesmo portão. Bom, esse trabalho pode continuar? Lógico que pode, onde tem essa empresa, né? Mas hoje, 4 milhões de trabalhadores estão, parte deles, em cima de uma moto, param num sinal por 10 segundos, e você tem 10 segundos para fazer um trabalho de base. Como é que você faz? Aonde que é a porta da fábrica de um trabalhador que entrega comida de motocicleta? Não tem mais a porta, você tem outra coisa. Mas eles estão conectados pelo celular e se comunicam o tempo todo. Bom, nós vamos ter que inventar uma porta de fábrica via celular. É um outro jeito, né? Não tem jeito. E provavelmente a greve deles é uma greve diferente dos metalúrgicos, né? O que eles chamam do breque. O breque deles é uma outra coisa, né? Então, são criações que nós vamos ter que fazer e que não tem uma resposta única. Na verdade, a única resposta é, que eu imagino, as formas de luta que vão ser criadas para o futuro vão incidir, vão determinar o tipo de organização que a gente vai ter. O risco é a gente não cair na tentação de inverter. A forma organizativa determina as lutas. Não, não é. É o contrário, é as formas de luta, que a gente não sabe quais são. Luta significa capacidade de incidir na disputa distributiva, que vão exigir qual a organização para que aquela luta aconteça. Classicamente, a nossa organização sindical era por categoria, porque as profissões vinha de pai para filho, para o neto, né? Era metalúrgico, 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 metalúrgico. Então, um sindicato que abarcava a carreira da pessoa, que o protegia, que dava a formação profissional para o filho do metalúrgico ser metalúrgico, essa história toda, né? Que ia para a porta de fábrica, que entregava o boletim. Essa estrutura e essa forma de organização, que estava determinada numa forma organizativa das lutas, vai ter que mudar. Agora, para onde? Ninguém sabe exatamente para onde. Né? Deixa eu Agora. entrar. É. Não, é o seguinte, nós já estamos chegando no final do nosso programa. O papo é bom, ele vai rolando, parece que não passou, passou, né? E eu tenho uma pergunta que eu não sei responder, né? E é muito
é muito importante, porque se nós estamos falando das condições de vida dos trabalhadores, nós estamos falando também da sua capacidade de consumo, da sua capacidade de renda, né? E a minha pergunta é: por que o salário mínimo no Brasil é tão mais baixo que os países vizinhos? Argentina, Colômbia, vários deles assim têm salários melhores do que os nossos, né? Você pode explicar isso, Clemente? Olha, Silvio, acho que tem uma questão específica, é porque ao longo da história nós deixamos de lado uma política de incremento da base salarial, do salário mínimo, e o incremento da produtividade da economia cresceu acima do salário mínimo. Isso é um dado Nós objetivo. quem? Nós, como sociedade como um todo, né? Delegamos uma parte disso aos sindicatos por meio da negociação, e deixamos isso estagnado. Em parte, isso foi, digamos, eficaz para justificar uma economia de baixa competitividade, o que nós fizemos nos últimos 30, 40 anos, e, portanto, sem pressionar, porque na medida em que o salário de base cresce, você pressiona as empresas a ganharem produtividade, porque é a forma com a qual elas vão responder a uma participação maior dos salários. Se o salário cresce, ela é mobilizada para aumentar a produtividade. Então, a verdade é o que eu tenho dito por aí é nós formamos um acordo na sociedade da chamada produtividade espúria, que é a produtividade em cima do arroxo e das condições do arroxo salarial e das condições do trabalho. Então, precarização, alta informalidade, alta rotatividade, isso faz parte do nosso sistema. Sair desse sistema para um sistema de alta produtividade, bons empregos e bons salários é uma mudança radical em relação ao que nós vivemos nesses anos, esses últimos 3, 4 décadas, né? E isso vai exigir um acordo na sociedade, um antigo acordo empresários, trabalhadores, governo. Espero que nessa estratégia de neoindustrialização a gente consiga colocar isso como elemento central, uma estratégia de incremento de produtividade, que significa tecnologia, formação forte e negociação coletiva para regular as relações de trabalho, como base de um sistema de incremento de produtividade, sustentada por investimento público e investimento privado, então isso é a base que empurra o sistema econômico, políticas públicas de distribuição de renda, posto progressivo, bom, todas as políticas que nós vemos como aquelas transformadoras das desigualdades, para o país alçar um padrão produtivo de um outro patamar dentro de uma economia de uma economia verde, né? Uma economia digitalizada e uma economia com compromisso verde. Nessa estratégia, acho que a nossa responsabilidade como movimento sindical é justamente fazer parte desse arranjo que inclui políticas como essa que as centrais acabaram de fechar com o governo, que é a retomada da política de valorização do salário mínimo. Fazer o salário mínimo voltar a crescer, como foi feito desde a primeira negociação feita em 2003, quando o salário mínimo teve um aumento real durante o governo Lula e Dilma de quase 77%. Hoje o salário mínimo talvez estaria em torno de R$ 800 se não tivesse a política de valorização. Então, isso faz diferença, né? Então, ter esse projeto é justamente fazer com que essa base salarial volte a crescer. A gente não consegue fazer essa disputa se a economia não crescer. Se a economia estiver ladeira abaixo, todo mundo entra na defensiva, inclusive, especialmente o setor empresarial. Para ter essa outra mudança, sabendo que no Brasil a política de valorização do salário mínimo tem impacto direto na Previdência, portanto, na medida em que a gente dá ao setor produtivo a responsabilidade de pagar um salário mínimo para um trabalhador, e um trabalhador autônomo por conta própria usa o salário mínimo para definir também o preço do seu serviço, então ele é uma referência para toda a economia, mas no caso brasileiro, a nossa Constituição, e assim nós conseguimos, diz que também o aposentado tem que receber no mínimo um salário mínimo. Então, toda vez que ele recebe o salário mínimo, o setor produtivo tem que pagar o melhor salário e o Estado tem que pagar ao aposentado também um benefício um pouquinho maior.
E a sociedade tem que financiar isso com tributo, né? Então, o tempo todo você vai ter que estar discutindo quanto que vai para lucro, quanto que vai para salário, quanto que vai para tributo para pagar essa conta, né? E isso tem um efeito distributivo muito importante, né? É uma eterna disputa, né? Eu quero agradecer muito ao Clemente Gans Lúcio pelo papo, pelo esclarecedor momento assim que a gente pôde entrar um pouco nesse mundo do trabalho dos sindicatos. Muito obrigado, foi ótimo, nós temos você aqui com a gente. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigado.